né? Eu estava aqui ouvindo a Aguirre contar e Josias comentar, e fui um pouco atrás do termo Selma. Não sei se você sabe, Josias, mas Selma é uma variante de Anselmo, e Selma quer dizer pessoa pacífica e justa. Mais ainda, o termo também quer dizer otimismo contra o pessimismo. E, por fim, sacrifício em nome dos outros, né? Ou seja, uma pessoa que é indolente consigo mesma. Então, tudo ao contrário, né? Mas tudo tentando fazer sentido, como se o 8 de janeiro fosse uma grande missão de justiça, abençoada por todos, enfim, impressionante se nós formos. Eu gosto muito de ir à origem dos nomes, né? Eles são muito reveladores do que há por trás e da missão que foi difundida para essas pessoas que aderiram a essa que foi uma espécie de caravana, né? É. E tem um outro termo que eu não sei se eles foram beber nessas águas, mas eu me lembro também que há uma marcha que ocorreu nos Estados Unidos, uma marcha muito dignificante para ser associada com esse desastre que ocorreu no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos, o povo negro americano marchou ali, as 600 pessoas marcharam de Selma, que é uma cidade do Alabama, É, até a capital, Montgomery, para reivindicar direitos básicos e fundamentais, né? Numa, numa, num evento tradicional ali, celebrado hoje como um também. evento histórico, né? Mas é muito dignificante este exemplo norte-americano para a gente associar ao que aconteceu no Brasil. Não sei se eles foram beber nessas águas, mas se foram, beberam indevidamente. Então, mais A- essa origem do termo evangélico, religioso, bíblico, né? Com essa ideia de É, que vamos destituir o mal, né? Vamos retomar a justiça, né? é era bem verdade. isso que eu queria também uma análise sua, ô Lilian, porque tudo que tem muito a ver com Bolsonaro, né, tem essa história dos evangélicos, até a atuação dos parlamentares ligados à igreja, que nem o deputado Max Feliciano, né, ele que atua dessa maneira também lá no Congresso Brasileiro. É, essa ligação dos evangélicos com Bolsonaro, qual é o sentido disso, né, o Lilia? E até que ponto isso também mancha a imagem dos evangélicos, né? Para a gente ver uma operação até que tem aí esse foco como um termo que é usado também pela igreja, né? Bom, o próprio Aguirre fez aí uma espécie de um senão muito importante, né, que é não há como generalizar todas as igrejas evangélicas, né, mas existem algumas igrejas evangélicas que estão na base do bolsonarismo, né? Há todo um movimento de Jair Bolsonaro anterior à sua eleição, quando ele se converte, em que ele passa a construir esse eleitorado e passa a construir esse eleitorado em torno de uma pauta ainda muito frequente na agenda da direita radical, que é a pauta pela família, pelos bons valores, e esse ataque a toda a política de identidade, a toda a política de gênero, enfim, que tem nas igrejas evangélicas uma base muito consistente. E Jair Bolsonaro se filia a ela, sobretudo nessa imagem de mito e de guerra santa. Só para complementar, também me chama a atenção como o termo narrativas, que é um termo que vem de uma historiografia muito séria do Roger Chartier, que chama atenção para a ideia de narrativas, porque todo historiador tem que falar do lugar da onde fala, da onde emite seu juízo, como agora esse conceito de narrativas virou uma forma de desculpa para você explicar da maneira que for e do jeito que for. E, de fato, essas igrejas têm se filiado a essa concepção, a essa realidade paralela, a essa ideia de um Brasil santificado, de um Brasil mítico, e que foge dos fatos, foge da informação. Então, é muito perigoso esse tipo de interpretação que apela para o divino, para questões que são absolutamente terrestres, mundanas e que precisam ser julgadas pela justiça das pessoas mesmo. Não há nada de indolência consigo mesmo, não há nada de justiça, nada de otimismo contra o pessimismo. Existem aí interesses que foram flagrados e que Jair Bolsonaro está o tempo todo tentando se segurar
em nome de uma justiça divina que não lhe pertence. Bom, e aí, essa operação do 8, é tudo relacionado ao 8 de janeiro, né? Hoje tem CPI do 8 de janeiro, a gente falando agora de uma operação em andamento do 8 de janeiro. Ontem, o Josias fez uma excelente entrevista com o ministro da Defesa, José Múcio. Foi bem impressionante ali as declarações dele, né, sobre a questão dos militares, o quanto ele se demonstrou incomodado com esse alvo dos militares, né, Josias, por exemplo, com a prisão do Mauro Cid, a permanência dele na prisão e ele desfardado, né, e aí a explicação dele também para o 8 de janeiro, né, Josias. Ontem, José Múcio disse que se tivesse acionado, né, a lei de garantia e ordem lá, isso poderia ter evitado o 8 de janeiro, GLO, né? E aí, hoje tem essa notícia aqui falando que o G. Dias avisou a ABIN sobre a possibilidade do 8 de janeiro 2 dias antes. Essa notícia saiu agora há pouquinho aqui no UOL, na verdade é uma apuração do site Metrópolis. O Gonçalves Dias, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sabia da possibilidade de atos violentos em 8 de janeiro. Em 6 de janeiro, Dias enviou uma mensagem à ABIN avisando que atos violentos poderiam acontecer.